Você recebeu uma grana e agora está em dúvida se quita suas dívidas ou coloca essa grana no investimento? Eu sou Luciana Fiô, personal trainer das finanças, e nesse vídeo eu vou te mostrar o que você precisa considerar para resolver essa situação. Quando a gente fala em dívidas, tem duas situações. Tem pessoas que têm dívidas, que não estão conseguindo pagar, aí tá aquela bola de neve crescendo, juros sobre juros todo mês, tirando o sono, porque a gente fica sem saber aonde isso vai parar, né? Mas tem outras pessoas que têm compromissos financeiros, que são aquelas dívidas que foram negociadas, que você está pagando, mesmo que por muitos anos, mas você está pagando e cabe no seu bolso. Então vamos falar dessa primeira situação, de quem tem dívidas e não está conseguindo pagar. Nesse caso, se você recebe uma grana, o melhor a fazer é quitar as dívidas. Porque se você começar a investir pensando que essa grana vai crescer e vai te ajudar a pagar as dívidas mais para frente, você está cometendo um grande erro. Porque os investimentos eles não crescem na mesma velocidade que a dívida. Se você comparar a taxa de juros do investimento, que é quanto ele rende, com a taxa de juros da dívida, que é quanto ela cresce, você vai ver que a dívida tem normalmente uma taxa de juros maior que do seu investimento. Então faz isso, compara a taxa de juros do investimento com a taxa de juros da sua dívida. Eu já te adianto que só a taxa de juros de dívida imobiliária que costuma ser mais baixa que a de um investimento de renda fixa. Então pensa o seguinte, se eu tenho 10 mil reais rendendo 1% ao mês e se eu tenho uma dívida de 10 mil crescendo 3% ao mês, de um lado eu estou ganhando 100 reais, do outro eu estou perdendo 300. Então eu estou ficando 200 reais mais pobre. E tem um outro perigo, quando você tem dívida, você pode acabar sendo acionado judicialmente, ter bens bloqueados. Então você acha que está juntando dinheiro para quitar a dívida, mas de repente seu investimento some bloqueado pela justiça. Isso aconteceu comigo e foi um susto horrível. Então, ao invés de investir, pega essa grana e aproveita para negociar. Quita a dívida por um valor menor do que ela tá. Porque se você recebe, por exemplo, 5 mil, aí você tem uma dívida de 10 mil, vai lá na instituição, negocia, mas não chega dizendo que tem 5 mil, não. Você vai lá, diz que quer quitar por 4. Do mesmo jeito que você quer pagar, a instituição tá louca para receber, então eles estão abertos a negociar. Aproveita para se livrar dessa pendência que está tirando seu sono e aproveita também para dominar suas finanças, senão você volta para as dívidas, né? Então, aproveita para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para você ficar sabendo dos outros vídeos como esse. Tem vários vídeos aqui que vão te ajudar, tem um até que eu falo da ordem da quitação das dívidas. Então, olha só, a gente já esclareceu a dúvida de quem estava com dívida crescendo feito bola de neve. Mas e quem tem dívida já negociada, que eu chamo de dívida já dentro da fotografia financeira, que você já negociou, está pagando, cabe todo mês na sua vida, mesmo que apertado, mas cabe. Nesse caso, vale a pena pegar uma grana que você ganhou e antecipar parcelas, ou então quitar tudo, eliminar a dívida? Agora eu tenho uma resposta polêmica. Eu sei que nem todo mundo vai te dizer o que eu vou te dizer agora. Eu já te expliquei que, normalmente, as dívidas têm taxas de juros maiores que dos investimentos, certo? E mesmo essas dívidas que você negociou, que você está pagando, elas muito provavelmente foram negociadas também com taxas de juros maiores do que a de investimento. Então, matematicamente, faria sentido você antecipar a parcela ou então até quitar a dívida, porque matematicamente você estaria reduzindo o pagamento de juros. Seria menos dinheiro saindo do seu bolso ao longo desses meses. Mas nem tudo na vida financeira é matemática, não. Para mim, não é. E foi isso que me ajudou a sair do buraco, porque eu já tive mais de 60 mil em dívidas. Se fosse só matemática, não ia ter professor de matemática endividado. E eu já vi vários. Então, se nem tudo é matemática, pensa no seguinte. Se você tem 50 mil extra e se suas dívidas, financiamento do carro, parcelamento do cartão, empréstimo, estão sendo pagos todo mês, direitinho, totalizam 50 mil para pagar à vista, por exemplo, faria sentido você ficar sem grana nenhuma no bolso para eliminar algo que praticamente virou uma despesa sua, que você consegue pagar todo mês? Eu já sei que tem gente que vai ver esse vídeo, vai esbravejar dizendo que faz sentido sim. Mas olha só, alguém que tem dívidas, mesmo que negociadas, parceladas, está pagando, provavelmente tem dificuldade de lidar com dinheiro. E aí vai quitar todas as dívidas, vai ficar sem dinheiro nenhum de reserva, não vai passar a investir esse dinheiro que está sobrando agora, todo mês, e daqui a alguns meses, anos, pode voltar a ter dívida e não vai ter dinheiro nenhum guardado. Agora, se essa pessoa está pagando todo mês direitinho e resolve investir essa grana, se lá na frente ela tem alguma dificuldade, precisa de uma grana extra,
ela já tem guardado, ela já vai ter a reserva de segurança dela. Então, o que eu sugiro para quem recebe uma grana e está em dúvida se elimina ou não essas dívidas que estão sendo pagas é o seguinte: lista esses seus compromissos financeiros, vê quais deles têm os maiores juros. Aí você prioriza eliminar alguns de maiores juros, mas guarda um pouco para sua reserva de segurança. Não foca em quitar tudo e ficar sem nada. Pensa nisso, nem tudo é matemática. Ter dívida não é ruim. Ter dívida e não conseguir pagar, sim, mas você tem um compromisso financeiro mensal que você consegue pagar e isso ainda te traz retorno, por exemplo, retorno material, porque é um equipamento de trabalho, ou retorno emocional, porque é sua casa própria. Então tá tudo bem, foca na sua segurança, não na matemática. E aí, curtiu? Então deixa eu saber que você curtiu. É isso, até o próximo vídeo.